Eu vou contar uma história de uma empresa que em um ano conseguiu sair de um lucro de 500 milhões de dólares para um prejuízo de 75 milhões de dólares. Sim, conseguiram gastar mais de 500 milhões em um ano. Ai, como esse mundo de startups é maluco, né? Essas empresas não conseguem segurar a graninha deles, né? E a startup chama Stripe. Para quem não conhece a Stripe, vou mostrar um pouquinho aqui do site para vocês, tá? É uma infraestrutura de pagamentos para a internet, ou seja, quando você entra em e-commerce, vai ter aquela aba para você pagar. E eles criam toda essa transição, né? Então, por exemplo, você pode colocar o seu cartão dentro aqui da fatura de uma assinatura que você faz, ou uma maquininha de pagamento, e daí a pessoa que contrata o serviço, a empresa, tem um dashboard para verificar quantos pagamentos foram feitos na plataforma. De verdade, assim, é legal, é bacana, você tem milhares de processadoras de pagamentos, e a gente vai entrar aqui no mercado que é extremamente complicado. Então, a gente vai falar aqui da história como uma das maiores empresas dos Estados Unidos. E quando eu digo maiores, vocês não estão ligados. Ela valia mais do que a SpaceX do Elon Musk. É isso aí. Eles valiam mais que a SpaceX do Elon Musk. É uma história aqui que é bizarro, porque quando a gente está nesse mar de startups, a gente começa a falar, cara, essa aqui vai ser a nova startup que vai revolucionar o mundo. E aqui, sim, tem muitas tecnologias, programação, API, o design da plataforma ela é muito superior a outras plataformas do mercado, tem sim seus diferenciais, mas a administração de startups sempre sofre com o que a gente chama de cash burn. Cash burn, para vocês que não conhecem esse termo, é o termo que é mais importante para startups. Uma startup no começo do seu negócio, por muitas vezes, ela não é lucrativa. Então, o que ela faz? Ela pega dinheiro de investidores, contrata muita gente, investe em marketing para crescer a base de clientes. Cresceu a base de clientes, gastando dinheiro, dando prejuízo, ela começa a monetizar de outras formas, cobrando uns serviços, criando novos produtos para começar a monetizar. Então a Stripe ela saiu ali, ela teve um crescimento exponencial. Trouxe alguns dados aqui, ó, o crescimento da receita líquida desacelerou de 85%, eles cresceram 85%, que é um número normal para startups, porque eles crescem de uma base muito menor, para 18% entre os anos de 2021 e 2022. Crescer 18% para uma startup é muito pouco, muito pouco. Normalmente startups crescem 10, 20 vezes porque eles partem de um lucro de, 100 mil reais para 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões. É normal isso acontecer, se uma startup é tão revolucionária quanto essas. Então, crescimentos exponenciais são muito normal. E o que aconteceu é, quanto que ela valia antes e quanto que ela vale hoje, só para vocês terem uma ideia. Em 2021, me perdoa, ela era cotada por valer 95 bilhões. E como que esse valor é definido? Muitas vezes eles falam assim, ó, precisamos de dinheiro. Reúne a galera lá da mesa, os cabeça branca, normativo, como já falei para vocês. E eles falam assim, ó, galera, precisamos de dinheiro para fazer esse nosso plano. Então, eles falam assim, a nossa empresa vale X e vocês podem investir uma parcela aqui para vocês terem uma parte da empresa. Então, eles acordaram e falaram, legal, então a empresa vale 95 bilhões de dólares. Muito grande, é bastante coisa. Para vocês terem uma ideia, o WeWork na série We Crashed, que tem espaço físico, estava em todos os lugares do mundo, valia 40 bilhões. E para a época era algo incrível. Então, um dos investidores principais ali da Stripe era a Allianz, que é a empresa de seguros que vocês conhecem por ter o estádio mais bonito do Brasil, que é o do Palmeiras. Temos também a Axe Capital, a XA, também que é bem famoso, um grande fundo de investimento, um grande detentor de um patrimônio do mundo, e a Sequoia Capital, que é um fundo, uma venture capital icônica no mercado de startups. Então, você fala assim, legal, 95 bilhões, quanto que ela vale hoje, depois de todo esse prejuízo? Ela vale 74 bilhões hoje. E ela está sendo cotada agora para fazer um novo round de investimentos, onde o cálculo está sendo feito e ela pode valer de 50 a 60 bilhões. Uma queda está chegando próximo aos 50% de queda no valor na empresa. E, gente, assim, a queda de uma ação de 50% de uma empresa de capital aberto, 50% já é muita coisa. Para uma startup, é algo inacreditável, muito ruim para uma startup, porque startup tem mais potencial de crescimento do que de cair de valor. E quando uma empresa cai 45% do valor dela, é muita coisa.
Então, o que acontece? A empresa, internamente, ela define o valor dela, porque ela não é uma empresa de capital aberto. Então, eles têm os acionistas, os investidores, os próprios funcionários podem ter ação na empresa. A ação antes valia $40, hoje vale 29. Então, por isso que estima que ela vale 74 bilhões hoje, mas que nesse próximo round de investimentos pode cair ainda mais devido ao prejuízo que deu. Bizarro. Então, quando a empresa está mal de dinheiro, o que a empresa faz? Você adivinhou? Ela demite funcionário, não é mesmo? Que é a primeira coisa, né? Vamos cortar a pessoa, porque é recursos humanos. A gente tem que cortar a pessoa primeiro, porque a gente não planeja, a gente planeja errado, a gente contrata prometendo o mundo para as pessoas e acaba demitindo quando elas menos esperam. E eu vou falar em outro vídeo aqui do canal as principais características das pessoas que foram demitidas em todo o ramo de tecnologia. Então isso é em outro vídeo. Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de demissões, foram 14% da empresa foram demitidos, o que dá aproximadamente 1.000 funcionários. Eles tinham antigamente 8.000 colaboradores na empresa, demitiram 1.100 pessoas aproximadamente, e deu esse problema aí. Foi há 3 meses atrás essa demissão em massa, fez parte da estatística que eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Qual que era a ideia da Stripe? A Stripe estava crescendo tanto, que a ideia deles era abrir capital. Então, eles iam botar o valor deles na bolsa de valores e ser negociada. Porque quando você coloca uma ação pública, você recebe dinheiro dos investidores também, o que é ótimo para a Stripe. Entretanto, não vai mais, porque com um prejuízo desse, qualquer investidor já fica com medo. Então, eles pausaram a ideia de ter uma abertura de capital, um IPO, que a gente chama no mercado financeiro. Você vê que é uma tempestade perfeita, porque começa a degringolar tudo. Pô, vamos abrir IPO, vamos fazer aqui uma loucura, vai ser legal pra caramba. Começa a dar prejuízo, demite um monte de funcionário. Aí, o segundo cargo mais importante da empresa, tirando o dono da empresa, o CEO, o Chief Executive Officer, é o CFO, Chief Financial Officer, a pessoa que cuida das finanças da empresa. Normalmente a segunda pessoa mais importante, que no caso era a Dhiva Suryavadar. Não sei pronunciar o nome dela, me perdoem, vou tentar botar aqui na tela para vocês conhecerem. Então, ela era a segunda pessoa mais importante da empresa. Entretanto, ela saiu da empresa, não é mesmo? Falou que ia deixar a operação porque tinha problemas familiares. Provavelmente pode ter tido, mas normalmente quando isso acontece no meio corporativo, é porque, cara, viu que vai dar problema para alguém, vai sobrar para alguém. Vou utilizar o exemplo da Americanas. O Sérgio Rial, que todo mundo está falando, o CEO da Americanas, muito bem visto pelo mercado, deu problema com o balanço. Ele foi o primeiro a vazar, muito inteligente. E a Dhiva, não sei pronunciar o nome dela, me desculpe, também viu isso e saiu. Provavelmente ele é uma profissional super competente, não queria estar no meio disso. E foi embora, alegou problemas pessoais. Claro que não vai botar a empresa em problemas ali e vai piorar a situação da empresa, fofocando e falando mal da empresa. Então, é uma postura ok. Ela decidiu sair da empresa. Então, assim, bizarro. E daí começou a vir algumas alegações do CEO falando que tá tudo bem e tal. Isso que é super normal para tentar remediar a situação. Mas olha que bizarro. Eles falaram lá em 2022 que a Stripe disse que ela tinha sido a conservadora com os caixas da empresa, que ela tinha gastado pouco, que foi aproximadamente 150 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, eles foram conservadores, gastando 150 milhões de reais. Eu já vou explicar o que elas gastaram nesses 500 milhões, o que custou tudo isso. Foi bizarro, porque em 2021, eles tinham uma receita líquida, um lucro líquido de 400 milhões em 2021, e somados ali, tirando o EBITDA da empresa mesmo, né, tirando os impostos, os juros, depreciação, etc., era de 500 milhões de dólares. Ano passado, eles reportaram 75 milhões de prejuízo, ou seja, isso eram de 500 milhões para menos 75. Cara, é muita coisa. E o que a gente mais vê, que é uma empresa muito nova, o que ela mais gastou disparado foi contratação. Foi o gasto principal delas. Elas saíram rapidamente de 100 colaboradores para 8.000. É muita gente. E quando você contrata essas pessoas, principalmente no mercado de trabalho que está tendo nos Estados Unidos extremamente competitivo, onde os salários estão muito mais altos que o normal, você tem um custo muito alto de contratação. Então, eles começaram a demitir, obviamente. Provavelmente vão vir mais demissões dessa empresa, porque ele até alegou, o CEO, as palavras do CEO que eu vou falar agora, hein?
Ele errou o julgamento do potencial de crescimento do e-commerce, que é principalmente o principal cliente deles, que é a área de e-commerce. Então errou o planejamento, né? E quem se ferra isso? Nós, os trabalhadores, obviamente. E claro que esse cara também não deve estar dormindo bem à noite, mas ele deve estar cheio de dinheiro no bolso também, então não tem que ter dó de bilionário, né? Obviamente. Então eles vão fazer essa rodada de investimentos agora para cobrir esse prejuízo e para alavancar a empresa e continuar crescendo. Entretanto, no segmento de startups, a gente tem um grave problema, que quando você faz uma rodada de investimentos num valor menor que o anterior, isso é uma péssima sinalização para o mercado. Vou contextualizar para vocês. Vamos supor que a empresa valia 95 bilhões ano passado e hoje vale 50. Então isso é muito mal visto para o mercado, principalmente quando é uma startup. Se é uma empresa grande porte, tem uma queda ali no valor da empresa, é normal. Às vezes está no mercado competitivo, tem market share, tem novas startups roubando o market share deles, o espaço de mercado. Mas quando uma startup, que o grande vantagem dela é crescer rápido e crescer forte, ela tem esse downgrade, que é o termo que é utilizado, down de baixo e grade é como se tivesse tirado uma nota baixa, uma nota mais baixa que a anterior. Então, quando acontece isso, o mercado vê muito mal. Então, é como se fosse uma grande vergonha para as startups. Então, eu até indico uma série que retrata muito bem todos esses termos. E é uma série de comédia, chama Silicon Valley. Vou mostrar aqui na tela para vocês. É uma das séries mais da hora para quem curte startups. Silicon Valley Sitcom. Tá no HBO, hein? Muito boa essa série. Então, tipo, você já vê aqui que tem uma alusão a Steve Jobs aqui dentro. Cara, essa série é fantástica. Tem toda essa questão da empresa vir à falência, de crescer e cair, etc. Mas é uma história muito louca que aconteceu com essa Stripe, né? Então, eu queria conversar com vocês sobre o setor de processamento de pagamento, que é um setor extremamente competitivo, principalmente aqui no Brasil. É um setor que a gente vê as maquininhas de cartão, processadores como a Stone, a PagSeguro, o GetNet, que é do Santander, se eu não me engano, o Safra Pay. É um mercado que eles ganham com transação, microtransações de cartão de crédito. Então, é um mercado que tem margens extremamente baixas, dependem muito do setor, principalmente de varejo, que é onde mais se utiliza essas transações, e o setor de varejos é um péssimo setor para se investir. E eu já expliquei o porquê em outro vídeo do canal que eu falo do rombo das americanas, vou deixar para vocês assistirem também. Então, você está misturando ali o setor de varejo, que é ruim, com um setor extremamente saturado, que é o setor de processamento de pagamento. Então, realmente, uma startup, para vingar nesse setor, ela tem que ser ou um diferencial muito grande, ou ela tem que ter outros produtos que ela consiga ter o seu dinheiro. Então, assim, o Safra, por exemplo, é interessante. O Safra é um grande sucesso na parte de processamento de pagamento, porque ele não é só uma maquininha, como muitas são. Ele é um banco, então a pessoa vai lá, então ele tem uma conta no Safra, ele tem um benefício por ter conta no Safra e ele já coloca o negócio dele ali, eu consigo ganhar em vários produtos. Quando eu sou só um processador de pagamento, fica muito difícil para a pessoa ser só isso e para uma empresa ser só isso. Se torna um produto não tão escalável. Então é um risco que a Stripe corre agora, uma startup aí que se entrar num IPO, provavelmente a gente vai ver o mesmo movimento que outras empresas que entraram no IPO, que é ter aquela queda desgraçada no valor das ações e vai se tornar mais uma piada e uma grande história no ramo de startups. Muito louco. Vou deixar o vídeo agora para vocês assistirem do Rombo do Americanas, para vocês entenderem um pouco mais no setor de varejo. Fechou?